Em uma cobrança sobre uma mentira, ele foi para a mamãe dele alegando que bebe por minha causa. Estou arrasada. Seguinte, pessoas que têm comportamento problemático é mais regra do que exceção. Muitas vezes, tem também problemas de relacionamento familiar. Ou às vezes uma distância excessiva, uma beligerância muito grande. Ou essa coisa grudada. O bebezão da mamãe que, eu faço tudo certo, mamãe, a minha esposa é má, pobre de mim. E a mamãe vai lá e fala, meu filho, vem aqui. A mais doente é a mãe nessa situação. Mas você vai melhorando com maturidade, você vai mostrando pra ele o que é um relacionamento de verdade. O que é um amor adulto e maduro. O que é respeito. E aí ele vai começar a sentir o contraste e ele vai começar a sentir uma discreta aversão em relação à mãe. Então se abre pra ouvir e deixa ele se enrolar e confia no processo. Daqui a pouco você vai mandar uma mensagem lá dizendo que é ele que tá mudando, ele que tá botando a mãe pra fora, que essa mãe aí, ela é um veneno na vida dele. E isso aí vai ficar claro. Só você seguir o processo que ele vai perceber, tá? É uma consequência natural de você seguir o processo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo que você vai assistir agora é da série Pergunta pro Vitor. É um vídeo que eu produzo, geralmente eu abro lives espontâneas nas sextas-feiras à tarde, na maior parte das vezes, no meu Instagram, YouTube, e aí você pode participar ao vivo e fazer perguntas ao vivo e eu respondo agora. Eu nem sei quais são as perguntas que eu vou responder ainda porque elas foram feitas, estão sendo feitas aqui em tempo real, mas eu acredito, porque já me disseram isso outras vezes, que mesmo que você não tenha participado, esse conteúdo que você está assistindo pode te ajudar muito a entender questões sobre até o seu caso ou a sua situação. A pergunta de outra pessoa pode te ajudar bastante a entender mais também sobre como você pode avançar. Então vamos lá, sem mais delongas. E até eu quero saber de você, se você concorda com isso. Quando você assistiu esse vídeo, conforme você for assistindo aí, me conta, para mim é importante saber se realmente esse tipo de conteúdo te ajuda, em que eu respondo essas perguntas ao vivo. E se quiser participar ao vivo e fazer perguntas diretamente, é só me seguir que você vai ser notificado nas sextas-feiras à tarde, tá bom? Vamos lá. Doutor, boa noite, estou fazendo o curso, mas o meu marido tem respaldo da mamãe dele. Em uma cobrança sobre uma mentira, ele foi para a mamãe dele alegando que bebe por minha causa. Estou arrasada, Seguinte, pessoas que têm comportamento problemático é mais regra do que exceção. Muitas vezes, tem também problemas de relacionamento familiar. Ou às vezes uma distância excessiva, uma beligerância muito grande. Ou essa coisa grudada, esse chicletão, esse bebezão que fica embaixo, com todo respeito, mas didaticamente, tá? Didaticamente, o bebezão da mamãe que, eu faço tudo certo, mamãe, a minha esposa é má, pobre de mim. E a mamãe vai lá, a mais doente de todos, com certeza a mamãe é a mais doente de todos, vai lá e fala, meu filho, vem aqui, porque ela está muito mais preocupada, essa mamãe, e olha só, isso que eu vou te dizer, é o pulo do gato, não é para você ficar com raiva necessariamente da tua sogra, mas esse é o pulo do gato que vai fazer as coisas mudarem. Esse raciocínio é o seguinte, a mais doente é a mãe, nessa situação, eu vou te dizer por quê, porque essa mãe, quando ela assume, quando ela aceita, quando ela reforça a ideia do filho de que ele é um coitadinho e de que ele bebe por causa da esposa, essa mãe é uma covarde, essa mãe é uma egoísta, essa mãe é uma tirana e essa mãe ela é violenta, emocionalmente destrutiva, que está destruindo o filho. Ela não consegue, ela não é capaz de enxergar a vida do filho. Ela está muito focada no sentimento dela e no quanto ela quer ser vista pelo filho como boa, como legal. E na realidade, a última coisa que ela consegue imaginar é algo que seja benéfico para esse filho dela. Essa mãe é a mãe daquelas mais destruidoras que tem. Ela está destruindo a vida emocional do filho. E o pior, com a covardia de usar uma máscara de amor.
que de amor não tem nada. Por que isso vai te ajudar? Deixa eu te explicar. Porque já tem várias alunas que passaram por isso. Né? O bebezão da mamãe. Aí, às vezes ele casa, ele quer outra mamãe. Mas ele não quer isso. Ele não quer isso. E eu vou te explicar por que ele acha que quer isso e como que você pode mudar isso. Ele acha que quer isso porque ao longo do tempo ele foi criado por essa mamãe terrível. E aí o que acontece? Ele tem uma confusão na cabeça dele sobre quem ele é, sobre o que ele pode fazer, sobre o que é certo numa relação, o que é adequado. Aí ele também olha para o mundo e culpa os outros, porque a mamãe dele também faz assim. A mãe dele também acha que o problema são os outros. Se a mamãe dele assistir essa live, ela vai dizer, ai, esse menino aí não sabe o que tá falando, eu amo meu filho. Tá matando o filho, mas falando aos quatro ventos. E os mais trouxas ao redor dela vão acreditar que ela se importa. Ai, credo falar assim dela. Sim, uma pessoa cruel, né? Uma pessoa, né? Pode nem ser maldade, mas o comportamento é cruel. Cruel e egoísta. E olha, ele está meio embebido nisso, ele não tem muita clareza sobre o que está acontecendo. E aí o que vai acontecer? Conforme você critica ele, e é muito pesado, tipo assim, ó, uma cobrança sobre uma mentira. Quando ele mente, o que você precisa fazer, na maior parte das vezes, não é uma cobrança. É uma análise, né? Ainda mais se você está no curso ACA, tem várias aulas só sobre mentira. E, inclusive tem uma delas que é um trecho de uma mentoria em que eu exemplifiquei detalhe por detalhe sobre como conversar depois de uma mentira para inverter o jogo. E lá não tem nenhuma cobrança. Lá é o oposto. Se você não viu, revisa essa aula lá que vai te ajudar muito. Porque você vai reenquadrar a função da mentira e vai colocar de uma forma que vai fazer ele refletir sobre, o problema não é a mentira. O problema é, por que uma mentira está acontecendo? Tá? Eu não vou conseguir falar tudo que tem lá, mas assiste de novo essa aula lá, se você ainda não assistiu. Mas você vai reconfigurar, vai reenquadrar e vai, uma mentira está acontecendo e você não se coloca fora. Você se coloca, por que essa mentira está acontecendo? Por que você não se sente à vontade para falar comigo? E talvez ele está mentindo. A culpa não é sua, mas às vezes ele está mentindo porque ele ainda é muito frágil e ele não consegue se defender de alguma coisa que você está apertando demais, porque ele não talvez nem dê feedback, e aí talvez ele minta porque ele é covarde ainda, fraco ainda, ele pode ficar mais forte. E olha, conforme você seguir melhorando essas pequenas rusgas no relacionamento com ele, usando inclusive essa técnica que tem lá no curso, para usar em relação à mentira, o que vai acontecer com ele? Inclusive na comunidade de alunos, joga lá, procura, se você não achar fácil lá os posts das colegas falando sobre isso, coloca bem isso lá, porque você vai ver várias colegas que passaram por isso, e olha como é que isso vai acontecendo. Conforme você vai melhorando a sua relação como esposa, de uma forma honesta, não é se humilhando nem nada, mas você vai melhorando com maturidade, você vai mostrando para ele o que é um relacionamento de verdade. O que é um amor adulto e maduro? O que é respeito? Porque você vai tratar ele com respeito, porque você vai tudo que está lá, você vai aprendendo a tratar com respeito. E aí ele vai começar a sentir o contraste, e ele vai começar a sentir uma discreta aversão em relação à mãe. Claro, é progressivo, quanto mais fundo é esse negócio nele, mais progressivo vai ser, porque é uma reviravolta na cabeça dele. De repente ele vai começar a perceber que a mãe, que parece a santa salvadora, é uma tirana megera. E aí não é você que vai precisar falar que a mãe é uma tirana megera. Isso vai começar a ficar grotescamente evidente. E como é que você faz isso? Começa não ficando arrasada, não entrando nesse jogo. Tipo, ele foi falar com a mamãe, então se faz de besta, né? Tô resumindo o que tá no curso lá, mas se faz de besta. Fala, mas o que aconteceu? Poxa, você tá se sentindo acuado, Poxa, você tá bebendo, olha, você tá se sentindo tão mal. Vamos conversar aí, o que você sente assim que não tá legal? Aí você vai ouvindo, deixa ele choramingar. Mesmo que ele diga injustiças, não precisa concordar, só escuta. Porque muitas vezes quando ele fala muita injustiça, quanto mais ele fala, mais ele se enrola, daí ele, não é bem isso. Porque é fácil você pensar em injustiças, mas quando você começa a falar, esse negócio começa a se enrolar. Então se abre para ouvir e deixa ele se enrolar. E confia no processo. Daqui a pouco você vai mandar uma mensagem lá dizendo que é ele que está mudando, ele que está botando a mãe para fora.
Que essa mãe aí, ela é um veneno na vida dele. E isso aí vai ficar claro. Só você seguir o processo que ele vai perceber isso. Tá? É uma consequência natural de você seguir o processo. Né? Ele vai para casa da mamãe porque lá ele tem liberdade para beber e não está falando comigo. Deixa ele uns dias lá então. E ainda fala, pô, eu tô sentindo falta de você. E deixa ele lá. Ele fala, ué, o que aconteceu, fulano? Deixa ele. Você acha que é gostoso ficar na casa da mãe? É que na tua cabeça pode estar acontecendo um engano. Pode parecer que, não, ele tá lá no bem bom. Ele não tá lá no bem bom. Ele tá enchendo a cara. Ele tá sendo uma porcaria tá na casa da mãe dele. Tá sendo uma coisa grotesca. Só que ele ainda talvez não enxerga tão claramente. Deixa ele lá, deixa ele fazer a birra dele. E aí você fala, ué, não entendi. O que aconteceu? Ué, mas você queria separar? Vamos conversar? O que tá acontecendo? Ah, não, você me trata com muita dureza, você é muito má comigo porque você não deixa eu beber cachaça às 6 da manhã. Ah, é, fulano? O problema é que você quer beber cachaça às 6 da manhã e você sente que eu impeço isso? Que beber cachaça às 6 da manhã seria bom? É essa a tua ideia? Ai, Vitor, eu não vou conseguir ter essa calma. Mas não é só calma. É técnica, é justamente o oposto da calma. Às vezes a raiva te motiva a agir de acordo com o padrão. O script que vai te ajudar. Mas calma, segura a onda, deixa ele fazer a birra dele e aí escuta. Que daí, dependendo como é que ele voltar, você vai agir diferente. Se ele voltar todo arrependido, o jeito é um. Se ele voltar bravo ainda e ficar fazendo birra por mais tempo, aí o jeito é outro. Aí você vai observando para ver como é que você vai agindo. Tá bom? Mas seguindo a risca. Confia no método. Vitor, você pode me dizer como você utiliza a teoria da autodeterminação para ajudar no processo? Posso. A teoria da autodeterminação é uma teoria, né, baseada no funcionamento psicológico das pessoas, que tem muitos estudos científicos mostrando que ela tem uma lógica relevante e que ela postula mais ou menos o seguinte, né? Vou falar aqui de uma forma mais simples. Se você quiser se aprofundar, você pode ir lá e estudar artigos diretamente sobre isso. Que é o seguinte, essa teoria ela fala o seguinte, ela dá a entender o seguinte, que os seres humanos, eles têm a tendência a tomar decisões melhores ao seu favor, que sejam mais relacionadas à saúde, a uma vida melhor, caso eles tenham satisfeitas 3 necessidades humanas básicas. Eu não falei 3 caprichos, eu não falei 3 preferências. Oxigênio é necessidade, arroz e feijão é necessidade, sushi na sexta-feira é preferência, é capricho. A pessoa não precisa de sashimi, sushi, comida japonesa para viver. Ela pode comer outras coisas. Agora, essa é a diferença entre necessidade e capricho. Então, essas 3 necessidades que a teoria da autodeterminação traz para a gente, podem nos nortear a utilizar elas. E quais são essas 3 necessidades? A necessidade de ter a autonomia respeitada, quer dizer, eu preciso sentir que a decisão que eu estou tomando ela vem de mim. A necessidade de se sentir competente, eu pensar que aquilo que eu vou fazer eu sou capaz minimamente de fazer. E a terceira necessidade, que é de ligação social, é eu estar envolvido num tipo de relacionamento social que me faça eu me sentir participante e incluído e aceito naquele grupo. Daria para fazer muitas horas só para explicar como eu insiro isso no curso ACA, mas eu vou te explicar por cima, e aí talvez em outro momento eu possa me aprofundar mais nisso para fazer mais sentido, que é o seguinte, a teoria da autodeterminação ela é uma mentalidade que está por trás de tudo. Por exemplo, quando eu falo no curso A, quando eu falo de uma técnica de comunicação que enfatiza a liberdade, como, olha, a decisão é tua. Eu estou respeitando o princípio da autonomia. Quando eu falo no curso ACA sobre reforçadores da sobriedade e como cuidar com a comunicação para não gerar atritos desnecessários, a gente está falando aqui de ligação social. Está melhorando o relacionamento, está incluindo, está criando um núcleo social que vai aumentar a ligação social. Quando eu falo no curso A, quando eu explico sobre a doença, e eu falo, por exemplo, que não é interessante você eu vou no bar com um alcoolista e eu vou embora se ele exagerar.
E aí eu chego depois e falo para ele, ô, por que a gente não foi no bar e tomou só 2 taças de vinho ou 2 cervejas? Eu digo para não fazer isso. Por quê? Porque se você cobra dele que ele beba moderadamente e ele não consegue, você está ferindo o princípio da competência. Então eu faço o quê? Eu nem vou. Porque eu não vou levar o raciocínio de que ele só deveria fazer mais força e aí beberia moderado. Então, quando eu respeito a natureza do problema do outro, eu colaboro para que ele se sinta mais competente. Né? Então, de uma forma mais rápida, é assim que eu uso a teoria da autodeterminação para ajudar no processo. Se você é profissional, perceba que a teoria da autodeterminação está muito ligada ao modelo transteórico da mudança do Procasta e de Clemente. Né? A entrevista motivacional ela fala, né, alguns livros só citam por cima a teoria da autodeterminação, mas o mindset, toda a mentalidade, todo o framework é todo baseado respeitando a teoria da autodeterminação. Tá? Então ela é como se fosse um pano de fundo para as ações. Né? Será que eu estou... Quando eu falo assim, você nunca mais pode beber, igual uma aluna falou o seguinte esses dias na comunidade, falou assim, eu falei para ele que ele tem que me fazer isso e aquilo, que ele tem que... Falar para alguém que a pessoa tem que gera reatância, gera resistência, gera teimosia. Por quê? Porque ameaça o princípio da autonomia, que é um dos princípios da teoria da autodeterminação. Então, tá entendendo? Ela é um pano de fundo para várias técnicas. Vitor, meu marido fala que eu só aceitar sair com ele sem beber é uma imposição. Mesmo eu falando que eu me importo com as vontades dele e entendo que ele não concorde. Olha, presta atenção nisso aqui. Tem um bordão que se fala, tá? No sul do país, que diz o seguinte: o choro é livre. Tá? Eu vou te pedir licença para ser um pouco mais... talvez uma linguagem um pouco mais boba, mas assim, para ser didático, tá? O choro é livre. Quer dizer o quê? Não interessa o que você falar, a outra pessoa pode ela pode julgar aquilo da forma que for. Quando você fala, eu não quero sair com você quando você bebe, ele acha uma imposição. Dane-se. Pode achar uma imposição. E daí? Tem imposições. Não tem como você viver com alguém sem ter imposições. Por exemplo, eu não gosto que, sei lá, vamos imaginar aqui uma outra coisa, uma coisa do dia a dia que a gente não gosta. Tipo assim, eu não gosto de, sei lá, que as pessoas venham na minha casa e façam xixi no tapete da sala. Me desculpa o jeito grosseiro, talvez, de dizer, mas é para ser caricato. Eu não gosto e eu não aceito que venha uma pessoa aqui na minha casa e faça xixi no tapete da sala. Inclusive, com toda a boa vontade, eu autorizo um visitante da minha casa, uma pessoa que eu convidei, a utilizar o vaso sanitário, o banheiro. Agora, eu não aceito que essa pessoa vá na pia da cozinha e vá urinar na pia da cozinha. Ai, Vitor, mas urinar na pia da cozinha é errado. É discutível. Eu acho errado. Eu acho muito errado. Eu acho anti-higiênico. Eu acho horroroso. E claro, a gente tá beirando a insanidade aqui para ser didático. Mas a pessoa pode achar, nossa, eu não quero ir na casa do Vitor porque tem muitas regras. Eu não posso fazer xixi na pia da cozinha. Falei, olha, meu amigo, eu entendo que você acha que... né? Inclusive, é até difícil para mim entender que você acha uma grande imposição. Ok, mas eu vou respeitar que você acha uma imposição e, ao mesmo tempo, eu gostaria de te receber na minha casa caso você não fosse urinar na pia da minha cozinha. Se tiver tudo bem para você não fazer isso, eu adoraria muito, realmente, te convidar e te receber aqui na minha casa para, inclusive, fazer uma comida, um almoço aqui daqueles que você mais gosta e a gente bater um papo legal. Porque você, meu amigo, eu gosto muito da sua companhia. Agora... se você urinar na pia da minha cozinha, eu não vou gostar, eu prefiro não interagir nesse momento, eu prefiro que você não venha na minha casa. Tá entendendo? Quem sabe eu possa ir na sua casa.
Né? Na sua casa, se você quiser urinar na pia da cozinha, você pode. Eu não vou nem na sua cozinha, né? Que não seja na cozinha a reunião. Tá entendendo? Eu tô sendo um pouco caricato, talvez até um pouco tosco, e eu peço licença para ser um pouco assim, para tentar ser didático com você, para explicar o quê? Ele pode achar ruim, ele pode achar uma imposição, até porque ele não acha que o álcool tem nenhum problema. E para ele achar, e você dizer, ó, eu entendo que você não concorde. Beleza, mas você pode enfatizar ainda mais isso. Fala assim, ó, eu sei que para você parece uma loucura, que para você o álcool não tem problema nenhum e que você acha que eu estou exagerando absolutamente. Mas olha, meu marido, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, eu não estou dizendo que eu nunca mais quero sair com você. Estou dizendo que, ó, no dia que você não beber, eu vou adorar sair com você. E eu não tô, e assim, ó, eu não estou nem dizendo que você nunca mais pode beber, porque isso não cabe a mim decidir, apesar de eu achar que seria melhor. Mas é o seguinte, eu gostaria de sair com você no domingo ao meio-dia, ou na segunda-feira de manhã para tomar um café comigo. E nesse momento, para mim é muito importante que você não beba. Não existe nenhum espaço, não existe nenhum momento em que a gente possa juntar as nossas duas preferências e que ambos fiquemos confortáveis. Tá entendendo? Você começa a colocar, sem falar, a ideia de que ele acha que o álcool precisa estar em tudo. Sem falar. Você não vai falar isso, mas vai ficar óbvio. E ele próprio vai olhar para isso. Não, algum momento eu posso sair com você sem beber, mas eu acho um exagero. Não entendi, você acha um exagero. Até porque, por você, não tem problema nenhum beber. Entendi. E deixa chorar, porque o choro é livre. Você continua alimentando outras coisas na relação, mas deixa chorar. Agora, se não puder nem chorar no planeta, pelo amor de Deus, né? Natural ele chorar, ele reclamar. É uma imposição. Tá bom, você acha uma imposição. Vamos tentar então ver como é que a gente pode se encaixar com certas preferências de cada um, para que ambos se sintam bem. Mas ele não concorda em ficar sem beber. Tudo bem, a gente não vai. Né? Se não dá para ficar sem beber na segunda-feira de manhã para tomar um café comigo, eu vou ficar triste, lamento muito. Pô, até me assusta, inclusive, pensar que para você tomar um café da manhã, segunda-feira, às 6 da manhã, sem um copo de cachaça, seja um pedido muito grande. Até me assusta isso. Mas eu entendo, só que daí eu não me sinto à vontade para ir tomar esse café. E eu vou sentir tua falta. Né? Se você acha inegociável, você tem que beber, até me assusta isso. Né? Você vai ver. Você vai usando o jogo psicológico. Olha outra pergunta. Doutor, como agir com o marido que bebe e agride com palavras muito agressivas? Primeira coisa, não ficando com a pessoa que está bebendo. Se ele te agride com palavras, é porque você está no raio de ação dele. Ou você foi com ele no bar, ou ele bebeu num lugar e você ficou ali ao redor, igual uma mosca, assim, igual a libélula, rodando ao redor dele. Eu entendo, talvez você ache que é normal, né? E isso é discutível. Eu te recomendo a não achar normal ficar perto dele quando ele bebe. E aí vai diminuir um pouco a chance dele te agredir com palavras. Ok, isso não é uma solução definitiva, mas é um começo. E o que mais? Vitor, mas ele vem atrás de mim e agredindo com palavras, mesmo se eu não me dirijo a palavra para ele, mesmo se eu não estou naquele momento com ele, ele vem atrás de mim. Tranca a porta, sai de casa, naquela hora, né, faz alguma coisa que tire absolutamente o acesso a você naquele momento. Isso é a primeira coisa. Mas é difícil, Vitor. Eu sei, mas esse é o teu abacaxi. É o teu abacaxi. Né? Não tem milagre. Não dá para fazer o omelete sem quebrar os ovos. Você vai ter que pensar um pouco como é que você vai fazer isso, mas vai ter que sair do raio de ação dele. E aí, em outro momento, você pode falar assim, olha, naquele momento, naquele dia lá, você falou para mim A, B e C. Você não vai falar, você foi agressivo. Você vai falar, olha, ontem você me mandou ir para aquele lugar, você disse que eu era uma pessoa desqualificada, isso me deixou chateada, eu me senti com medo, eu me senti assustada e irritada com aquilo. E eu não quero mais passar por isso. O que você acha disso? Aí ele vai estar, se ele disser, olha, não, eu não queria te tratar assim, você não vai nem mencionar álcool. Não, eu não queria te tratar assim. Mas então o que aconteceu? Deixa eu entender.
Ah, não quero te tratar assim. Então tá, ok, você não quer me tratar assim. Então eu acredito que você vai ser capaz de me respeitar, que no momento que você beber, mesmo que você não relacione com álcool, eu fico com medo e eu gostaria de ser respeitado e você não, nesse momento você não me dirigisse a palavra a mim. E aí pode ser que ele colabore com esse afastamento. Ou pode ser que ele diga, não, é mentira, eu não fiz, você está sonhando. Não importa. Você fala, entendi, você não percebe isso. Ok, agora então eu quero te notificar. Que quando eu ver que você está bebendo, eu não vou estar junto. Eu vou me afastar, eu vou fazer outra coisa e a gente vai conversar em outro momento. Porque eu não me sinto bem com isso. Vitor, como estou aprendendo ainda, fico sem argumentos. Como reagir? Continua aprendendo. Cara, é natural. Você está aprendendo. Mas eu fico sem argumento. Você não precisa ficar argumentando. A primeira coisa é essa. Você não precisa ficar argumentando. Você pode falar, olha, eu acho que eu não estou conseguindo saber, eu não estou conseguindo me expressar. Você pode usar recursos honestos para dizer, olha, eu acho que eu não estou conseguindo me fazer entender. Eu acho que eu não estou conseguindo te explicar da forma mais clara possível. Quem sabe a gente adia essa conversa? Olha, eu entendo, mas eu estou ainda tentando entender. E você pode ainda aumentar a sua explicação, a sua justificativa nesse momento, assim que você achar que deve argumentar e dizer, olha, a verdade é que eu não estou sabendo muito bem como lidar com essas situações, como lidar com os meus sentimentos em relação a isso. E eu quero muito que a gente possa se dar bem. Inclusive, eu estou buscando ajuda para mim, porque eu acho que eu não estou 100%, eu não estou segura ainda. E eu não quero que a nossa relação se prejudique, inclusive é o oposto. Eu quero que a gente possa se sentir bem um com o outro. E aí você vai sendo honesta. Não sei como te responder nesse momento, eu até fico sem palavras, eu até gostaria de poder falar com você em outro momento. Eu estou buscando ajuda até para tentar entender como lidar melhor com esses meus sentimentos. E aí você vai ganhando tempo. E aí você vai amadurecendo, continua pensando, continua treinando, que daqui a pouco você vai ficar fera. Vitor, eu converso, nunca resolve. Tem conta para pagar e não ajuda em nada. Se coloco para fora de casa, as conversas sempre viram discussão quando falo para pagar as contas. Eu não sei o contexto, né? Se é o seu filho adulto, ele não tem nenhuma responsabilidade, é uma coisa diferente de ser um marido. Sem contexto fica difícil dizer. Só que é o seguinte, você não precisa ficar falando, olha, por favor, pague as contas. Nenhum ser humano em sã consciência paga contas porque adora pagar contas. A gente paga conta porque precisa pagar as contas. Né? Se pudesse o mundo todo ser de graça, seria gostoso, seria bom, mas o problema é que não dá. Se eu chego num restaurante, eu quero almoçar e não vou pagar a conta, eles não me vendem comida 2 vezes. Tá entendendo? Então, se você tá correndo atrás dele para pedir para ele pagar as contas, tá errado. Se a conta é dele, ele tem que pagar, senão ele não vai ter a coisa que ele tá tendo. Tá entendendo? Daí é ele vindo atrás de você para, me ajuda com as contas. Então vamos ver como é que vai ser isso. Enquanto for você ficando atrás dele para pagar as contas, vai ser discussão. Porque quando você assume a responsabilidade, você está dizendo muito mais forte do que com palavras, você está dizendo, eu pago, você não precisa se preocupar com isso. Mesmo que você reclame, você vai lá e resolve. E aí vai ter discussão mesmo. Você está sendo incoerente. Vitor, mas eu vou botar ele na rua. Daí tem que fazer isso com estratégia, uma forma mais organizada. Mas certamente não é correndo atrás dele para ele pagar as contas que vai ser um bom caminho, porque você já está fazendo isso e ele está brigando sempre. Vitor, meu marido é alcoólatra, tem hora que eu acho que não tem saída. Eu aposto que ele também às vezes pode achar que não tem saída. Quando a gente pensa que não tem saída, sabe o que acontece? Vou te pedir licença para ser um pouco mais intenso. A gente está mentindo para nós mesmos. Quando eu olho para uma situação e eu penso, puxa, não tem saída, na verdade eu estou mentindo para mim. Eu estou dizendo para mim o seguinte, ao invés de eu olhar para mim e eu dizer, olha, eu não sei se eu quero, eu não sei se vale o meu esforço, eu não sei se eu estou disposto a fazer isso melhorar, por alguma razão, eu não assumo isso para mim mesmo e eu minto
para aliviar o meu desconforto. Eu digo que não tem saída, porque se não tem saída, eu não preciso me preocupar, eu não preciso fazer nada, e eu posso continuar mentindo para mim que eu sou a pessoa a pessoa do mundo de fantasia que eu criei para mim mesmo. É tipo assim, eu posso olhar para mim, eu agora estou um pouco acima do peso, tá? Mas eu continuo em dieta, já voltei na nutricionista essa semana, fui no mercado e eu não vou desistir, eu vou continuar. Eu poderia simplesmente olhar e falar, não, eu acho que eu não tenho como voltar a ter um peso saudável. Eu acho que eu não tem saída porque, olha, abriu uma pizzaria gostosa na minha cidade, então, ó céus, não tem saída. Não, tem saída. Se eu não estou conseguindo, eu busco ajuda, né? Fui a nutricionista, olhei para a cara dela e falei, estou errado, preciso de ajuda. Mas agora, é muito diferente eu dizer, ó, é difícil, eu preciso me empenhar, não é fácil. A covardia e a mentira é dizer, ó, não tem saída, né? Isso é um jeito covarde de você criar um mundo de fantasia em que você vai se achar melhor do que você é. Você não é tão boa assim. E tá tudo bem, você não é obrigado a fazer nada. Agora, se você continuar vendendo um mundo de fantasia na sua cabeça, em que você é maravilhosa, em que você faria tudo pro seu marido, eu faria tudo pelo meu filho, mas não tem jeito, você é parte do problema. Quando você pensa assim, você é parte do problema. Total parte do problema. Porque ao invés de trazer realidade, você está trazendo fantasia, você está trazendo mentiras, você está trazendo a sua covardia e o seu egoísmo está muito mais voltado a você criar uma ideia de que você é maravilhosa, mas o problema é a situação, do que sendo honesta com você e com as pessoas que você ama. E todo mundo ao redor de uma pessoa assim sente o cheiro. Ah, olha lá fulano, ela se acha tão boa, né? O problema é os outros, o problema é que não tem saída. Aí ela não faz nada. Ela tá gorda porque ela não tem saída, né? Ela não consegue melhorar no trabalho porque, né? Não tem saída, ela não tem oportunidades. E a vida vai virando essa coisa de, ai, não tem saída, ai, daí morre, vai, sei lá, pro céu, pro inferno, aí vai olhar e vai falar pra alguém assim, ai, que pena que na vida eu não tive oportunidades. Você vai ver, e aí eu espero que nesse momento a entidade que te receber esfregue na sua cara eternamente histórias de pessoas em situação muito pior que a sua e que conseguiram os seus objetivos, que conseguiram levar para o mundo uma coisa melhor do que receberam. Né? Aí você vai ver, porque tem muita gente hoje que está numa situação pior que você e bate no peito e fala, é difícil. Mas ninguém para uma pessoa determinada. Porque é só assim que a gente cresce, né? Se eu olhasse, eu vou te dizer assim, ó, quando eu cheguei no terceirão, eu queria medicina, eu descobri que eu queria medicina muito tarde. E eu tinha uma ideia muito diferente da minha trajetória de profissional. E eu era muito ruim na escola. Eu cheguei no terceirão, passei raspando. Daí eu pensei, vou fazer medicina. Aí eu fui num cursinho pré-vestibular pesado, difícil. Tive que ir pra capital, né? Fui pra Curitiba estudar. Cheguei lá e pensei, putz, cara, eu tô atrasado. Todo mundo sabe as coisas, menos eu. Tá difícil. E tava difícil. Aí eu vi um monte de gente falando, mas não tem que levar tanto a sério. E tinha galera bebendo, festando todo dia lá. E eu lá. Eu e mais uns 2, 3. Que eu fazia questão de me relacionar. Olhando para aquele negócio, cara, tô ferrado. Eu não sei o que é um carbono. Eu não sei. 4 ligações um carbono faz. Eu nem sabia o que era isso. Fórmula de Bhaskara, que negócio é esse? Juro para você, isso é uma história real. Eu tinha todos os motivos para dizer, olha, não tem saída. E eu aposto que a maior parte das pessoas ia olhar para mim e dizer, não, verdade, Vitor, você tinha que ter estudado muito antes. E eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas eu estou só contando uma história, que nessa época eu bati no peito e falei, eu vou dar o meu melhor. Eu vou me esforçar. Se é isso que eu quero fazer, eu não vou aceitar que não dá. Porque muitas vezes a vida olha para sua cara e fala, não dá. Você perdeu tempo, não dá. Você é menos inteligente que os outros, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu tenho um transtorno psiquiátrico. Eu tenho transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Raras vezes vai dar para ver, mas algumas vezes não. Porque eu trato, porque eu já tratei muitos anos também, terapia, medicação. Eu tinha tudo para desistir. Eu tinha tudo para... As outras pessoas se concentravam muito mais rápido que eu. Eu tinha que estudar em pé, andando, falando com o livro, porque eu não conseguia sentar e me concentrar.
A minha cabeça era um turbilhão. Então eu tinha que pegar o livro em pé e ler em voz alta, porque era a única forma de eu me manter prestando atenção naquilo, senão era uma loucura. Você tá entendendo? E eu acho assim, eu não tinha motivo para eu acreditar que eu ia passar. Mas eu não aceitei o não como resposta. E eu não sou melhor que ninguém. Você também pode não aceitar o não como resposta. Mas agora, quando a gente aceita o não como resposta, não é porque a coisa é impossível. É porque a gente está sendo covarde. E tá tudo bem. Você está sendo covarde porque você está mentindo. Porque você não é obrigado a fazer nada. Você pode dizer, olha, não quero. Não quero, tudo bem. Ninguém é obrigado. Você pode dizer, não estou disposto. Beleza. Cada um tem o seu caminho, cada um vai ver, cada um vai colher as consequências do que está fazendo. Agora, você vir com a cretinice de dizer que não tem saída, eu vou te recomendar lavar a boca com sabão. Mas é isso aí, galera. Espero que essas lives de hoje tenham sido proveitosas para você. Se você gostou desse conteúdo, comenta. É a única forma de eu saber. Então dá essa força. Me diz aí, Vitor, gostei. Vitor, eu vi até o final e achei ruim. Muda esse negócio. Eu vou olhar. Se você falar com respeito, eu vou olhar e vou agradecer. Se você gostou, compartilha com outras pessoas para que a gente possa fortalecer essa comunidade que vive o amor contra o alcoolismo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!